E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Entrelinhas do Código. Traz um mergulho profundo no mundo do código limpo. Quem diria, hein? Já estamos no episódio 11 e no de hoje a gente vai se aventurar pelo capítulo Sistemas, lá do Código Limpo. Bom, esse capítulo é pedreira. O Uncle Bob não alivia não, já vou avisando. Ele já começa com tudo, né? Com a história daquela empresa, lembra? Que tinha um software super promissor, mas aí... O código virou um monstro, né? Incontrolável, tipo um Frankenstein. E a empresa foi pra brejo, coitado. Pois é. Dá até medo de pensar que a gente pode acabar na mesma situação, né? É tipo, você começa com um sisteminha simples, tudo bonitinho. Aí adiciona uma funcionalidade aqui e outra ali. E de repente, BOM, o código vira aquela bagunça, um verdadeiro espaguete. E aí, já era. Ninguém consegue entender nada, fazer manutenção, então nem pensar. Vira gaveta de tralha, né? É. Cheio de coisa que você nem sabe mais pra que serve. Exato. Mas o Uncle Bob tá aqui para nos salvar. Ele até usa uma analogia interessante comparando o desenvolvimento de software com a construção de um prédio. Ah, entendi. Yeah, Tipo, a gente precisa de uma base sólida, uma boa arquitetura, né? isso. Assim como um prédio precisa de um bom alicerce, um software precisa de uma estrutura bem definida, senão a coisa desanda. Faz sentido. Mas e aquele lance de planejar tudo antes de começar a codar? O Uncle Bob também fala disso, né? Sim, ele É. fala do big design up front, mas ele alerta pra gente não cair nessa armadilha. É que software não é igual a um prédio, né? Depois que um prédio tá pronto, é difícil mudar. Só software. O software é sempre evoluindo. A gente precisa ter essa flexibilidade para adaptar o sistema às novas demandas, às mudanças do mercado. E como a gente equilibra essa necessidade de flexibilidade com a importância de ter uma boa arquitetura? Boa pergunta. O Uncle Bob sugere que a gente separe os aspectos de construção do sistema da lógica principal da aplicação. Tipo, separar o como a gente constrói o sistema do o que o sistema faz. Exatamente. Se a gente pode pensar em ter módulos específicos para cuidar da criação de objetos, da configuração das dependências, as coisas mais estruturais, sabe? E a lógica do aplicativo, a parte que realmente faz o sistema funcionar, fica separada disso. Isso. Ela nem fica sabendo como as coisas foram construídas, o que torna o código mais limpo, mais organizado e mais fácil de entender. E como a gente faz essa separação na prática, o Uncle Bob dá algum exemplo. Ele fala bastante do padrão de Projeto Factory. Imagina que você tem um sistema de e-commerce, por exemplo, e precisa criar objetos para representar os produtos, né? Nome, preço, descrição. Sim. Em vez de espalhar a lógica de criação de produtos por todo o código, você pode criar uma Product Factory. Uma fábrica de produtos. Interessante. Essa fábrica centraliza a responsabilidade de criar os objetos. Você passa as informações do produto para ela e ela te devolve um objeto produto prontinho para usar. Ah, entendi. Então, tipo, se eu quiser criar um novo produto, eu não preciso me preocupar com os detalhes da criação. Eu só chamo a fábrica e pronto. Exatamente. E o legal é que você pode ter diferentes tipos de fábricas para criar diferentes tipos de produtos. Uma livro factory para criar livros, uma roupa factory para criar roupas e assim por diante. Faz sentido, e isso ajuda a manter o código mais organizado, né? Cada coisa no seu lugar. Com certeza. E facilita a manutenção também. Se você precisar mudar a forma como um produto é criado, você só precisa mudar o código da fábrica, sem precisar mexer em todo o sistema. Show de bola. E o Uncle Bob fala de mais alguma técnica para a gente construir sistemas flexíveis e fáceis de manter. Sim, ele fala da injeção de dependência, ou DI. Essa técnica é bem poderosa. Mas acho que já falamos bastante por hoje, né? Melhor a gente continuar essa conversa no próximo bloco. Verdade. A gente já deu bastante trabalho para os nossos neurônios. Então vamos dar uma pausa para eles descansarem e voltamos já já. Combinado. Até daqui a pouco. Voltamos e aí, prontos para mais código limpo. A gente parou na injeção de dependência, né? Essa DI que parece mágica. Mas, na verdade, é só uma forma inteligente de organizar o código, né? Tipo, tirar as dependências do meio do caminho. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça, sabe? Cada peça é um componente do sistema. E a DI ajuda a gente a encaixar essas peças de forma flexível sem quebrar nada. Entendi. Mas me explica melhor como essa DI funciona na prática. Imagina que você está criando um sistema que precisa acessar um banco de dados, certo? Com a DI, em vez do seu código depender diretamente do banco de dados, ele depende de uma interface. Tipo, uma interface repositório de dados. Tá, e daí? Qual a vantagem disso? Ai, que tá mágica. Com a DI, você pode injetar a implementação concreta dessa interface em tempo de execução? Injetar. Parece coisa de médico. É só uma forma de falar, mas a ideia é que você pode trocar a implementação do banco de dados sem precisar mexer no código principal da aplicação. Ah, entendi. Tipo, no ambiente de desenvolvimento eu uso um banco de dados de teste, mas em produção eu uso um banco de dados real.
E com a ADI eu posso fazer essa troca sem problemas. Exatamente, a ADI te dá essa flexibilidade. E facilita muito a vida na hora de testar o sistema, porque você pode injetar mocks para simular o comportamento dos componentes. Que legal. Né? Então, com a ADI a gente consegue isolar as partes do sistema, né? E testar cada uma delas de forma independente. Isso aí. E por falar em isolar, o Uncle Bob também fala da programação orientada a aspectos, a famosa AOP. AOP. Nunca tinha ouvido falar. É uma técnica para modularizar aquelas funcionalidades que atravessam vários módulos do sistema, sabe? Tipo login, segurança, gerenciamento de transações. Ah, entendi. Tipo, em vez de espalhar o código de login por todo o sistema, eu posso criar um aspecto que cuida só do login. Exato. E aplicar esse aspecto em vários pontos do código sem precisar modificar o código original. Interessante. Me dá um exemplo prático. Imagina que você tem um método que processa um pedido e você quer registrar o início e o fim da execução desse método num arquivo de log. Com a AOP, você pode criar um aspecto que adiciona o código de login antes e depois da execução do método, sem precisar mexer no código do método em si. Caramba, parece mágica. Ah, Mas e como eu crio esses aspectos? É muito complicado. tem várias formas, você pode usar um framework AOP tipo AspectJatra ou usar uma abordagem baseada em proxies. Mas acho que a gente já está se aprofundando demais, né? Melhor deixar para outro dia. AOP é um tema bem extenso, mas antes de mudar de assunto, o Uncle Bob fala de uma coisa importante. Adiar decisões. Adiar decisões. Tipo, procrastinar. Não é isso. É que às vezes a gente quer definir tudo logo de cara, né? A arquitetura, as tecnologias, todos os detalhes. Sei. A gente quer ter tudo sob controle. Mas o problema é que as coisas mudam, né? Os requisitos do cliente evoluem, novas tecnologias surgem, e se a gente estiver preso a um plano rígido, fica difícil se adaptar. Faz sentido. Então o segredo é ser flexível, né? Tipo um bambu que se curva com o vento. Exatamente. E o Uncle Bob dá uma dica. É melhor tomar decisões com base em informações concretas do que em suposições. Ou seja, em vez de tentar adivinhar o futuro, a gente foca no presente, no que a gente sabe agora, e toma as decisões mais adequadas para o momento. Isso aí. E conforme o projeto avança, a gente vai tendo mais informações, mais experiência e pode ir ajustando o curso. E por falar em ajustar o curso, o Uncle Bob também fala da importância de usar as ferramentas certas para cada trabalho. Ele até introduz o conceito de DSL. Que bicho é esse? Linguagens de domínio específico. São linguagens criadas para resolver problemas específicos, sabe? Tipo, SQL uma serve para manipular dados em bancos de dados. Ah, entendi. Tipo, em vez de usar uma linguagem de programação genérica, a gente cria uma linguagem específica por problema que a gente está resolvendo. Exato. Isso traz várias vantagens. O código fica mais expressivo, mais conciso, mais fácil de entender e menos propenso a erros. Parece interessante. Mas criar uma DSL do zero deve ser complicado, né? Nem sempre. Hoje em dia tem várias ferramentas que facilitam a criação de DSLs. E o Uncle Bob dá algumas dicas de como escolher a melhor abordagem. Legal. Mas no final das contas, de nada adianta ter as melhores ferramentas se a gente não souber usá-las direito, né? Verdade. Por isso, o Uncle Bob volta a falar da importância de escrever código limpo, claro, conciso, fácil de entender. Aquele código que até a sua avó consegue ler. Exato. E ele dá várias dicas pra gente conseguir isso, né? Usar nomes significativos, evitar código duplicado, manter as funções curtas e focadas. Escrever comentários úteis, usar um sistema de controle de versão. Tudo isso para garantir que o código que a gente escreve seja de alta qualidade, fácil de manter e, quem sabe, até bonito de se ver. Um código que a gente possa ter orgulho de mostrar para os nossos colegas, né? Com certeza. Mas escrever código limpo é um desafio constante, né? É preciso ter disciplina, atenção aos detalhes e, principalmente, amor pelo que faz. E por falar em amor, acho que a gente já se dedicou bastante a esse capítulo, né? Que tal a gente dar uma pausa para recarregar as energias e voltar para a última parte do nosso mergulho? Boa ideia. Já a gente volta com mais insights do Uncle Bob. De volta para a última etapa do nosso mergulho no mundo dos sistemas. E aí, o que mais o Uncle Bob tem pra gente? Ele nos leva para uma nova dimensão, sabe? Muda a metáfora. Em vez de construção de prédio, ele fala de software como uma fábrica. Uma fábrica? Mas em vez de carros, a gente produz código. Isso. É como uma linha de produção, entende? A gente pega as ideias, os requisitos, as tecnologias e transforma tudo em software funcionando. Interessante. E como a gente garante que essa fábrica funcione bem? Que produza código de qualidade sem bugs e sem atraso. Aí entra a arquitetura do sistema, né? É o alicerce da fábrica, a base de tudo. E o Uncle Bob fala bastante sobre arquitetura orientada a serviços, né? Sim. Ele defende a ideia de dividir o sistema em componentes independentes, que se comunicam entre si. Tipo um quebra-cabeças, sabe? E cada peça com sua função se encaixando perfeitamente com as outras. Exatamente. E essa modularidade traz várias vantagens, como flexibilidade, escalabilidade e a possibilidade de ter equipes trabalhando em paralelo sem pisar no pé uma da outra. Mas gerenciar todos esses serviços deve ser um desafio, né?
Não é tão simples, mas as vantagens compensam. E o Uncle Bob sempre lembra. Não precisa definir tudo de uma vez. A gente pode ir tomando decisões sobre a arquitetura conforme o projeto avança. E montando quebra-cabeças aos poucos, né? Testando as peças, vendo o que se encaixa melhor. Isso. E para finalizar, ele volta a falar das DSLs. As linguagens mágicas. Com elas, a gente pode criar uma linguagem específica para o problema que a gente está resolvendo. Fica mais fácil de entender, de escrever e menos chance de ter erros. Show! E com isso, a gente fecha o nosso mergulho no capítulo Sistemas. Ufa! Esse capítulo foi intenso, mas valeu a pena, né? Com certeza. Aprendemos um monte sobre como construir sistemas de software de forma inteligente. E vimos que não se trata apenas de escrever código, né? É preciso pensar na arquitetura, nos processos, nas ferramentas. É um trabalho em equipe que exige colaboração, comunicação e muita criatividade. E o mais importante, foco em entregar valor para o cliente. No final das contas, é isso que importa. Verdade. E aí, o que vocês acharam do capítulo? Compartilhem suas ideias com a gente nas redes sociais. Contem quais são seus maiores desafios na hora de construir sistemas. E fiquem ligados que no próximo episódio a gente volta com mais um mergulho no mundo do código limpo. Até lá! E lembrem-se, mantenham seu código limpo e seus sistemas organizados.